herdeiras e herdeiras do reino, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para te dar dicas de livros que todo cristão deveria ler. Bom, pessoal, hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês de livros que todo cristão deveria ler. Eu tô olhando aqui porque tem uma pilinha aqui pra me mostrar pra vocês. E que deixo claro que essas dicas são preferências minhas, mas que eu acredito que todo cristão deveria ler estes livros, porque são livros que são muito contemporâneos, muito atuais, mesmo que alguns deles foram escritos há muito tempo. Mas são livros que vão falar diretamente com a nossa fé, vão confrontar a nossa fé, confrontar a nossa fidelidade, como a gente tem caminhado aí para se tornar um cristão imitador de Cristo de verdade. Então eu acredito que essas dicas vão ser preciosas para vocês. E claro, eu não poderia deixar de começar com um livro fundamental, a base da nossa fé, a base da nossa convicção, a base da nossa religião, podemos dizer assim, que é a Bíblia. Eu tô com essa daqui, que é uma capa da Bíblia NVT, que particularmente, gente, eu amo essa versão. Sempre que alguém vem me perguntar que versão que eu indico, que versão que você gosta, tal, eu sou muito acostumada com a ARC, a Almeida Revista e Corrigida, né, porque é a linguagem tradicional, oficial da Assembleia de Deus. Mas eu comecei a ler... Eu conheci essa versão há pouco tempo, através da Mundo Cristão, porque é uma versão da Mundo Cristão. E eu comecei a ler nessa versão aqui. E eu confesso que eu amo essa versão. Se eu puder indicar uma versão pra você, tô procurando uma Bíblia que seja atual, mas que não foge muito do texto original, porque a gente sabe que tem algumas Bíblias que acabam mudando, né, as palavras, mudando o sentido, dependendo de como as palavras são colocadas ali no texto. E isso não acontece com a NVT. Ela é uma versão que, ao mesmo tempo que ela é muito atual, ela não foge do texto original. O sentido dos textos, ele não é diferenciado, ele não é diferente dos originais e tem uma grande semelhança até com a ARC, né, que é a que eu tô acostumada. Então, o primeiro livro que todo cristão deveria ler, gente, pasmem, isso não acontece. Tem muita gente que nunca leu esse livro aqui de capa a capa. Tem muita gente que não tem o hábito de ler a Bíblia diariamente. E é um livro que você deveria ler todos os dias. Como você pode dizer, afirmar, que crê que isso daqui é verdade, que tudo daqui é verdade, se você nunca leu isso aqui? Diz pra mim. Então, por favor, se você tá vendo, você vê aqui, deixa eu ir lá ver o que a Silvia tá falando, que tem que ler. Eu começo falando pra você, leia a Bíblia. E vindo nessa pegada de ler a Bíblia, eu quero indicar pra vocês um devocional, que é o meu queridinho da vida, é o que eu não abandono, por mais que eu tenha outros devocionais que eu acabo optando, dependendo do dia pra ler, eu não abandono esse daqui, sempre tô com ele ali pertinho de mim, porque é um devocional que eu amo mesmo, que é Manhã e Noite com Spurgeon. Esse devocional, gente, esse aqui é a capa linho, é uma capa que é em tecido, é uma capa especial, foi uma edição especial, e eu amo isso daqui, eu ganhei do meu marido ano passado. Então eu tinha um outro e eu até dei de presente pra uma pessoa, mas gente, eu amo esse devocional. Ele é um devocional que ele tem manhã e noite, eu não sei se eu vou conseguir focar pra vocês, deixa eu ver. Aqui desse lado você vê manhã, o texto da manhã e o texto da noite para você ler. Todo o texto tem uma referência bíblica e são escritos do Spurgeon, né? Nada mais que o príncipe dos pregadores, como ele é conhecido. Então, se eu puder indicar um devocional para você, vai nesse combo aqui, gente. Devocional mais Bíblia, e se você quiser uma indicação by herdeira do reino, use esse combo aqui. Bíblia NVT, devocional do Spurgeon, que eu tenho certeza que vai edificar muito sua vida. E claro, como todo mundo sabe que a pessoa que é apaixonada por C.S. Lewis, temos aqui 2 livros de C.S. Lewis que eu acredito que vocês deveriam ler. De verdade, gente, são livros que todo cristão deveria ler, que o primeiro deles é Cristianismo Puro e Simples. Acabei de ver que meu livro tá com um estragadinho aqui, meu Deus. O que será que foi isso? Enfim, Cristianismo Puro e Simples. Puro é boa. Cristianismo Puro e Simples. Gente, esse livro aqui é espetacular. Ele vai falar de diversas áreas. Assim, como o nome já diz, é cristianismo puro e simples. Esse livro aqui, ele vai trazer um compilado de várias transmissões de rádio, onde Lewis foi convidado para falar sobre questões do cristianismo mesmo. Então, os textos que a gente encontra aqui são textos que foram discutidos nessa rádio ali durante a Segunda Guerra Mundial. E ele vai falar diversos assuntos, gente. Vai falar sobre como ser cristão, vai falar sobre divórcio, sobre casamento, vai falar sobre religiosidade, vai falar sobre muitas coisas. Lewis, como a gente sabe, quem já tentou ler Lewis e às vezes tem um pouco de dificuldade,
ele tem uma escrita um pouco complexa. A escrita de Lewis é bem robusta, bem pesada, assim, mas quando você consegue assimilar a forma que Lewis escreve e pega pra ler os livros dele, depois disso, de repente, não vai ser no primeiro livro que você vai assimilar. De repente, você lê esse livro agora, você nunca leu Lewis. Aí você vem começar por cristianismo puro e simples, que é o que eu indico você começar, tá, gente? E aí, de repente, você fala, meu Deus do céu, que complexo. Mas aí você começa a ler Lewis. Gente, não desista de Lewis. Se você começar a ler Lewis e não entender Lewis, não desista de Lewis. E se de repente você achar a escrita um pouco complexa, ai, meu Deus, Silvia, não me identifiquei. Calma, tenta entender qual é a forma de Lewis escrever. Aqui, claro, que é a fala dele, né, que foi transmitida pras folhas, mas tenta entender a maneira de Lewis escrever. E quando você entender, pegar sacadas de como é a escrita desse autor, aí, meu, qualquer livro que você lê dele, você vai falar, uau, uau, página atrás de página. Então, se puder falar um livro que todo cristão deveria ler, Cristianismo Puro e Simples. O segundo livro, que é do Lewis, que eu quero indicar aqui pra vocês, é Deus no Banco dos Réus. Gente, esse livro aqui é um livro, assim, extremamente complexo. É complexo, eu não posso mentir pra vocês. Mas aqui nós vamos ver Lewis falando sobre vários assuntos, meio que colocando Deus realmente no banco dos réus, como se fosse um julgamento. E que Deus, como a gente sabe, Deus é acusado de muitas coisas aí pela sociedade que não conhece ele. Então ele vai falar sobre religião, vai falar sobre o mal, vai falar sobre o cristianismo, vai falar sobre como transmitir o cristianismo, vai falar sobre os problemas da pobreza, os problemas da sociedade, vai falar sobre muita coisa. Então é um livro complexo, mas é um livro muito bom. Se você quer entender um pouquinho sobre assuntos pra, de repente, quando você estiver na faculdade ou estiver no seu trabalho e quiser entrar em algum debate de algum assunto que às vezes ateus usam pra acusar Deus de alguma coisa ou pra falar que Deus não existe por isso, isso e isso, leia esse livro, porque eu tenho certeza que ele vai esclarecer muitas coisas pra vocês e com certeza vai abrir sua mente pra muitas outras. O próximo livro que eu quero falar aqui, eu não tenho ele físico, eu li ele no Kindle, mas eu também não tenho mais o e-book dele, porque eu li no Kindle Unlimited, mas é o livro, eu vou deixar em algum dos lados aqui a capa dele, é o livro Simplesmente Cristão. Gente, esse livro é espetacular. Eu estava navegando pela lojinha e me deparei com ele por acaso, falei, gostei do tema, vou ler. Gente, eu posso dizer pra vocês que eu não me arrependi. Que leitura gostosa, que leitura deliciosa de se fazer, mas é aquela leitura, ao mesmo tempo que é gostosa, é uma leitura que vai te dando uns tapas na cara, cada virada de página, tapa na cara. Gente, maravilhoso. Ele vai falar sobre a questão de você ser simplesmente cristão no ordinário. Muitas vezes Deus não vai levantar a gente pra ser uma pessoa extraordinária, como as histórias que a gente lê na Bíblia, de Davi, Golias, histórias dos apóstolos. Às vezes Deus vai querer que a gente seja cristão no ordinário, nas coisas do dia a dia, sabe? E como a gente pode desenvolver essa questão de ser um cristão realmente, um cristão confesso, convicto, e além de tudo um exemplo de cristão nas coisas ordinárias da vida. Às vezes a gente fica esperando um grande acontecimento para mostrar o quanto a gente é fiel ou o quanto a gente crê que Deus é bom, mas nem sempre isso vai acontecer. Então como você vai ser cristão caminhando na rua, lavando uma louça? Então esse livro, gente, é espetacular. Eu indico muito para vocês. Outro livro, gente, agora eu vou para o favorito de 2019, o meu top dos top de 2019, a melhor leitura que eu fiz em 2019 e releitura que eu fiz esse ano. Fiz junto com o pessoal do Clube de Leitura Lendo Clássicos. E claro, né, que não poderia faltar aqui, que livro? O Livro dos Mártires. Gente, esse livro é espetacular. É aquele tipo de livro que a gente lê em lágrimas, que a gente lê se questionando quanto a gente tem feito pouco, sabe, por Cristo, o quanto a gente tem sido fraco e falho na nossa confissão de fé. E os homens, as histórias dos homens e mulheres e crianças, sim, tem histórias de crianças aqui que foram martirizadas, já começo a chorar, só de lembrar, que foram martirizadas pelo Evangelho, acaba nos trazendo para uma realidade de que hoje aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem uma liberdade enorme e a gente não usa essa liberdade. E as pessoas que têm a vida retratada nesse livro são pessoas que, mesmo sem liberdade de professar o evangelho, eles aceitaram professar, eles aceitaram o chamado, eles entraram na arena e falaram, não, eu creio nesse Jesus e enquanto eu tiver fôlego, eu vou pregar esse Jesus. E são pessoas que a gente deveria tomar como exemplo. Tem muitas falas aqui. O que mais me chocou nesse livro são que as últimas ou as penúltimas falas das pessoas que sofreram martírio, que estavam morrendo simplesmente por pregar a Cristo, por pregar Jesus Cristo, eram elas dando graças a Deus por estarem sendo
levadas à morte por amor de Cristo. E uma coisa que eu me pergunto nos dias que a gente está vivendo é, se nós não tivéssemos a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, se a gente não tivesse isso no Brasil, será que a gente seria como essas pessoas, esses homens? Será que nós seríamos cristãos que pregam o evangelho sem medo de morrer? Ou a gente tem mais amor à nossa vida do que o evangelho? Fica aí a pergunta para você refletir. E por último, mas não de forma alguma menos importante, é um livro clássico também, e é um livro que vai tratar um pouquinho sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O livro é O Refúgio Secreto. Eu tenho ele nessa edição lindíssima, é da Pão Diário. E, gente, a gente sabe que a Segunda Guerra aqui, ó, o símbolo nazista, e vai falar um pouquinho sobre a perseguição aos cristãos, né? Principalmente aos judeus, mas os cristãos também acabaram sendo um pouco perseguidos por abrigarem judeus, né? Naquela época, muitas pessoas que abrigaram judeus foram levadas para campos de concentração e mortas também. E nós vamos ver aqui a história da Corrie. Ela era filha de um pai que tinha uma relojoaria muito respeitada na Holanda, e quando começou a Segunda Guerra Mundial, eles começaram a ver a perseguição aos judeus, né? E eles acabaram começando a abrigar judeus na sua casa. E aqui Corrie vai retratar tudo o que aconteceu, vai retratar sobre o esconderijo, vai retratar sobre como foi a prisão dela, vai retratar sobre o que se passou no campo de concentração. E, gente, eu tô um pouco fanha porque eu tô com a minha rinite super atacada. Mas, gente, é uma história maravilhosa, assim, de verdade. Leia esse livro, leia esse livro. Eu tenho certeza que você vai ser muito absurdamente confrontado. Aqui o esconderijo tem foto. Gente, essa edição aqui, ela tem fotos da família. Quer ver? Deixa eu achar mais aqui. Ela tem fotos da família, tem fotos das pessoas que moraram com eles durante os tempos de perseguição. Então, assim, é uma edição muito, muito boa mesmo, te faz entrar na história. Lê esse livro, de verdade. Então é isso, deixei algumas dicas aqui pra vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso vir aqui e trazer a parte 2, porque eu tenho certeza que tem muitos livros, principalmente alguns que chegaram que eu vou ler e vão se tornar favoritos da vida, com certeza. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das indicações. Se você tem algum livro pra me indicar e fala pra mim assim, Silvia, leia esse livro, deixa pra mim aqui nos comentários, porque eu adoro ouvir as indicações de vocês. Sempre que alguém tá me indicando alguma coisa, eu tô procurando pra saber sobre o que se trata. Não deixa de curtir, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de leitura, com aquele seu amigo que tá iniciando no evangelho e que você quer apresentar literatura de qualidade pra ele. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.